Aquela foi a oportunidade que Leonardo precisava. Certa manhã ele simplesmente jogou os papéis do divórcio na mesa, e disse: "Eu vou pedir a guarda das crianças, Marisa, e é melhor que você não entre na justiça. Nenhum juiz vai deixar as crianças sob a tutela de uma bêbada." Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marisa adorava acordar cedo, quando todos ainda estavam dormindo, e começar a preparar o café da manhã da família, enquanto o dia ainda estava raiando. Ela sempre saía da cama dando um beijo no rosto de seu marido, que ainda dormia, e ia até os seus 2 filhos. Ela não os acordava tão cedo, só gostava de vê-los pela manhã. Ver os rostinhos doces das 2 crianças funcionava mais do que cafeína para lhe dar energia para encarar um dia cheio. Marisa então ia preparar o café da manhã. Quando tudo já estava preparado, ela finalmente passava o seu café e o bebia. Admirando o nascer do sol pela janela, ela pensava no quanto era sortuda por ter uma janela grande virada para a exata direção em que o sol nascia diariamente. Quando terminava de admirar o nascer do sol, ela sempre ia até o sofá, se certificando de que a camisa e calça de Leonardo estavam bem passadas. Ele trabalhava em um escritório financeiro da cidade, e por isso era preciso estar sempre com as roupas bem alinhadas. A apresentação era tudo. Marisa, além de uma ótima esposa, era o que todos chamavam de mãezona, sempre atenta a todos os deveres que seus filhos traziam da escola, e sempre comparecendo às reuniões de pais. Ela era o exemplo a ser seguido no colégio. Sara e Murilo eram os filhos gêmeos de Marisa. Os 2 tinham 10 anos e eram alunos exemplares, além de serem filhos excepcionais, nunca dando trabalho para Marisa. Marisa era uma respeitada veterinária. Ela por várias vezes tinha feito consultas gratuitas a pessoas que cuidavam de animais de estimação, mas que não tinham dinheiro suficiente para pagar pelos remédios e tratamentos. Certa vez, ao atender uma família muito humilde, Marisa tinha se compadecido pela situação deles, e dito que não precisavam pagar, dizendo: "A primeira consulta é gratuita, fiquem tranquilos." Era mentira, mas ela precisou dizer isso para as pessoas aceitarem e não se sentirem diminuídas com o seu gesto. Marisa tinha contado aos filhos sobre o que tinha feito, e as crianças tinham dito à mãe que ela era a melhor mãe do mundo, e que era protetora dos animais. Os 3 estavam felizes conversando, mas isso mudou quando Leonardo chegou em casa. Ele sempre chegava em horários diferentes, pois com a oscilação da bolsa de valores, era impossível saber quando ações subiam ou desciam, então ele precisava estar sempre atento. Era isso que ele dizia a Marisa. Leonardo entrou, e quando ouviu o que Marisa tinha feito, diferentemente de seus filhos, ele não foi nem um pouco a favor. Grosseiramente ele disse a Marisa: "Você trabalha em uma clínica de veterinária, não de caridade, não faça mais isso." Apesar do tom que Leonardo usou, Marisa não se importou, apenas dizendo que estava tudo bem, que uma consulta gratuita não iria deixá-la mais rica nem mais pobre. Mesmo assim, Leonardo se afastou dela resmungando. Marisa ignorou. Ela sempre fazia isso para prezar pelo casamento. Ela sempre quis se casar e ter filhos. Tinha sonhado com isso desde que era adolescente. Ela imaginava uma linda casa, um marido gentil e filhos que correriam pela casa, brincando e fazendo bagunça. Esse desejo provavelmente vinha da visão que ela tinha do que deveria ser uma família. Ela tinha crescido em um lar muito feliz, em que seu pai e sua mãe sempre se deram muito bem. Quando vivia com seus pais, na fase de sua adolescência, ela via que frequentemente seu pai presenteava sua mãe com flores, quando chegava do trabalho. Além de ser um bom marido, ele também era ótimo pai, sempre comprando brinquedos para Marisa e dizendo a ela que ela era uma pessoa muito especial, e que teria um bom futuro. Ele trabalhava muito, mas sempre arranjava tempo para passar em família, e sempre levava Marisa e sua mãe para passear e viajar quando ele estava de férias. Quanto à sua mãe, Marisa também teve muita sorte. Ela sempre foi muito bem tratada pela sua progenitora. Ela adorava passar tempo com sua mãe, mesmo que fosse apenas arrumando a casa ou tomando um café da tarde. Nos momentos em que conversavam, apenas as 2, sua mãe sempre lhe aconselhava que ela deveria esperar e só se relacionar quando encontrasse um bom homem, alguém que realmente se importasse com ela, que a amasse e que fizesse a diferença em sua vida. Sua mãe dizia: "Minha filha, você não deve ter pressa para encontrar o amor, e não deve se desesperar se ele não surgir no momento em que você espera. O amor não obedece a ordens, ele surge quando menos se espera." Seu pai e eu, por exemplo, nós nos aproximamos quando nem mesmo sabíamos se estávamos prontos para um relacionamento. Em nossa juventude nós éramos muito imaturos, e muitas vezes, até mesmo ingênuos, não sabíamos como enfrentar o mundo, mas fomos aprendendo lado a lado.
Conforme fomos nos conhecendo mais, e descobrindo sermos parecidos, nós fomos nos apaixonando cada vez mais, e após 6 meses de relacionamento, seu pai disse que me amava, e que queria passar o resto de sua vida comigo, e eu senti o mesmo. Nós nos casamos, e alguns anos depois tivemos nossa felicidade completa, quando você nasceu. Acredite em mim, minha filha, ter alguém ao seu lado, em quem você confia e sabe que pode contar até mesmo nos momentos mais difíceis, é um dos melhores sentimentos do mundo. Marisa ouvia aquilo, e concordava com a mãe, respondendo que ela era um espelho, e que queria que a sua vida fosse um reflexo da vida dela. E foi por isso Marisa não teve pressa para começar a namorar. Ela primeiro escolheu estudar, e ficou 5 anos estudando o curso de veterinária. Ela fez isso, pois adorava animais. Desde pequena, ela adorava criar gatos, cachorros, pássaros e quando encontrava animais machucados nas ruas sempre pedia aos pais para levá-los para casa e cuidar de cada um deles. Ela já tinha perdido as contas de quantos animaizinhos em situação de rua ela tinha levado para casa, tratado e garantido que tinham sido encaminhados para abrigos onde seriam bem tratados. Seus pais sempre admiraram essa forma de agir de Marisa, diziam que ela era uma pessoa ótima. Como sempre adorou bichos, Marisa levou os animais quando se mudou, fez isso, pois não queria ficar longe de nenhum de seus bichinhos e também porque seus pais já estavam idosos, e não conseguiriam cuidar deles. Marisa então passou a viver com 2 cachorros e 3 gatos, e a vida ficou tranquila durante um tempo. Ela estudava, e trabalhava em um mercado da região, apenas para pagar a faculdade, pois seus pais lhe ajudavam a pagar o aluguel. Quando finalmente se formou, Marisa rapidamente arrumou um trabalho em uma pequena clínica veterinária do bairro, e ficou feliz em poder pagar as contas sem precisar que seus pais lhe ajudassem. Ela até mesmo devolveu grande parte do dinheiro que tinha pegado emprestado com eles. Morando sozinha, Marisa disse aos pais que eles deveriam aproveitar que ela tinha se formado, para viajar, usando o dinheiro que eles sempre davam a ela, como ajuda de custo. A princípio eles negaram, dizendo que não precisavam viajar, que já estavam muito velhos para isso, mas, como Marisa insistiu muito, eles acabaram aceitando. Os 3 decidiram que um bom lugar para eles visitarem era o Ninho das Águias, um parque que ficava localizado em Nova Petrópolis. O casal de idosos já queria conhecer o local há muito tempo, por ser um ponto conhecido por ser lindo. Os 2 então foram e Marisa fez questão de comprar as passagens e reservar o lugar em que eles ficariam, tudo com antecedência para que seus pais não tivessem nenhum imprevisto. Após 10 dias, o casal de idosos retornou da viagem. Animados, contaram a Marisa que tinham adorado o lugar e que o momento mais lindo da viagem foi quando eles foram admirar o pôr do sol. Eles contaram que até mesmo o ar parecia diferente, melhor para ser respirado longe da poluição da cidade grande, e que os dias pareciam mais tranquilos, sem a correria maluca típica dos centros urbanos. Marisa ficou feliz, satisfeita por seus pais terem aproveitado aquele momento, e eles falaram bastante sobre a viagem, até o dia em que foram acometidos por uma terrível gripe e faleceram. A partida dos 2 foi súbita, e Marisa nunca imaginou que teria que lidar, de um só vez, com a dor de perder mãe e pai ao mesmo tempo. Ela se pegava pensando, às vezes, que tinha pressentido tudo isso. Que de alguma forma, sabia que iria perder seus 2 amores e que por isso disse aos pais para viajarem, e aproveitarem a vida. Ela talvez tivesse sentido que eles deveriam aproveitar antes que adoecessem. Sem seus pais, Marisa ficou muito triste. Completamente sozinha, a não ser por seus animaizinhos. De luto, ela saiu do trabalho por uns dias, para espairecer, pois era quase impossível para ela se concentrar em tarefas domésticas simples, que dirá trabalhar e ter a devida responsabilidade com os animais de seus clientes. Mas, a patroa de Marisa não era humana o suficiente para entender a sua dor, e acabou a demitindo. Marisa ficou chateada por não ver mais os clientes, que tinham se tornado seus amigos com o tempo, e de não ver mais os animaizinhos dos quais cuidou, e os quais amava, mas, quanto ao dinheiro, ela tinha o suficiente para se manter por 2 meses, e naquele momento de dor, ela nem mesmo pensava tanto assim sobre quanto dinheiro tinha em sua conta bancária. Em casa, durante alguns dias, Marisa se ocupou apenas de cuidar de seus animais, e descobriu que alimentar, dar banho e até mesmo apenas passar um tempo com os seus pets era algo extremamente relaxante, quase terapêutico. Com os seus bichinhos de estimação, os seus verdadeiros amigos, ela conseguiu ir vivenciando e superando a dor do luto. Após 1 mês e meio, ela começou a pensar no que faria dali para frente. Ela ainda tinha 15 dias para pensar, então começou a pesquisar algumas vagas. Durante o período em que ficou em casa, ela já tinha sido notificada que tinha herdado a casa de seus pais, pois era filha única,
mas ela não tinha conseguido ir até o local, eram muitas lembranças e seria duro entrar ali sem tê-los ao seu lado. Conforme foi buscando e se candidatando a vagas de emprego que encontrava na internet, Marisa logo achou um local que estava contratando e que parecia perfeito. Era perto de casa, e tinha um anúncio que estavam contratando médica veterinária com urgência. Ela se candidatou e após 10 minutos já foi convidada para fazer uma entrevista. Foi difícil para ela sair de casa, pois estava há 1 mês e meio sem dar as caras na rua, conseguindo comida e tudo o que fosse necessário para a sobrevivência por entrega de delivery, mas ela ficou muito feliz em ir à entrevista, pois conheceu a entrevistadora e viu nela um amor verdadeiro pelos animais, tal qual ela também sentia. Marisa se deu muito bem com a mulher, começou a trabalhar na clínica e foi, a cada dia mais, sentindo que sua vida continuava. Ainda havia a dor e o vazio, sempre haveria, mas ela iria ser feliz, pois sempre foi o que seus pais quiseram e aconselharam. Trabalhando, a vida foi voltando aos eixos, e o que Marisa não esperava é que ela encontraria o amor onde menos esperava, na clínica veterinária a qual prestava serviços 5 dias por semana. Em um dia tranquilo, em que alguns clientes tinham se atrasado e alguns tinham desmarcado, Marisa aproveitou para comer uma barrinha de cereal, disfarçadamente, atrás do balcão. Ela não tinha conseguido tomar café da manhã naquele dia, pois tinha acordado atrasada, e por isso estava com fome. O local estava vazio, mas, assim que ela jogou o doce na boca, um cliente entrou, segurando um cachorro pela coleira e indo em direção a ela. Sem ter o que fazer, Marisa o atendeu. Ela até mesmo tentou falar seriamente, mas logo começou a dar risada, pois, falar com um cliente com a boca cheia de barrinha de cereal definitivamente não era uma boa escolha. Percebendo o que estava acontecendo, o homem riu também, e após dar uma olhada no lixo, e ver a embalagem do alimento, ele disse: "A de frutas vermelhas é a minha preferida também." Aliviada por o homem ter bom humor, Marisa se desculpou, terminou de comer e o atendeu. Ele marcou um banho para o seu cachorro, mas, enquanto conversavam, lançou olhares nada sutis a Marisa. Ela tinha ficado corada com a forma com que ele olhava, mas a verdade é que ela também se sentiu atraída por ele. Após aquele dia, o homem ia ali até mesmo quando seu cachorro nem precisava de banho, e quando sentiu coragem, pediu o número de telefone de Marisa, e ela lhe deu. O homem era Leonardo. Conforme saía, cada vez mais, com Leonardo, e se sentia cada vez mais apaixonada por ele, Marisa não conseguia evitar sorrir ao se lembrar da história de vida de sua mãe e seu pai, que se conheceram quando menos esperavam e passaram a vida juntos. Ela não conseguia acreditar que tinha tido a mesma sorte. O namoro com Leonardo foi deixando Marisa cada vez mais feliz, e ela se imaginava casando e tendo filhos com ele, porém, ela logo percebeu que Leonardo não era tão perfeito quanto ela achava. Logo no começo do namoro, Leonardo era um bom homem a maior parte do tempo, porém, a qualquer sinal de que tinha sido contrariado, ele costumava mudar completamente, se tornando irritado e explosivo. E isso acontecia, principalmente, quando ele saía com Marisa e acreditava que algum homem tinha olhado para ela. Em praticamente todas as vezes que estava junto a ela, Leonardo intimidava algum homem, apontando o dedo para seu peito e dizendo para não olhar para sua mulher daquele jeito. Após esses súbitos ataques de ciúme, Leonardo sempre voltava para junto de Marisa e dizia que a ela que tinha resolvido as coisas. Em nenhum dos casos, Marisa percebeu algum homem olhando para ela com segunda intenções, mas, como seu namorado dizia, ela apenas concordava, apesar de não gostar do que ele fazia. O namoro dos dois acabou evoluindo para um noivado, e quando Leonardo pediu Marisa em casamento, embora ela ainda tivesse dúvidas se era aquilo que ela queria, acabou aceitando. Marisa não tinha dúvidas quanto ao amor que sentia, ela amava Leonardo de fato, mas algo ainda a incomodava e ela não sabia o que era. No dia do casamento, enquanto se arrumava, ela voltou a pensar porque não se sentia completamente segura em firmar aquela união, e após pensar durante alguns minutos, ela finalmente entendeu. O seu receio vinha do fato de que ela não conhecia nada sobre o passado de Leonardo, ela conhecia a sua forma de agir, a sua comida preferida e até mesmo qual a calda de sorvete que ele gostava e qual odiava, mas não sabia se ele tinha irmãos, irmãs ou pais vivos. Enquanto andava até o altar, durante uma cerimônia simples, apenas com amigos seus, ela se deu conta de que Leonardo não tinha convidado ninguém. Aquilo era estranho, ainda mais por não ter nem mesmo um amigo sequer. Ela chegou ao altar, e Leonardo sorriu para ela, então, mesmo que ela ainda tivesse dúvidas, quando o padre perguntou se ela aceitava Leonardo como seu marido, ela respondeu que sim. A vida dos era tranquila, e os dois foram morar na casa que era dos pais de Marisa. Após meses,
ela tinha finalmente conseguido entrar no local e reformá-lo. Pouco tempo após o casamento, os dois decidiram ter filhos, e quando Marisa engravidou, foi de gêmeos. Ela ficou extremamente feliz quando o médico deu a notícia, mas Leonardo apenas balbuciou algo como: nossa, 2 de uma vez? Ninguém merece. Marisa, por que você fez isso? No dia, ela encarou tudo aquilo como uma brincadeira de seu marido. As crianças nasceram, e enquanto Marisa ficou no período de resguardo, foi Leonardo quem sustentou a casa. Aquele foi o período em que as contas mais atrasaram, e que algumas coisas começaram a faltar em casa. Leonardo trabalhava no setor financeiro desde que tinha conhecido Marisa, e embora ele falasse isso, nunca tinha explicado a fundo o que fazia. Apenas que era uma função que já exercia há muito tempo. Marisa ficou aliviada quando pôde voltar ao trabalho. Ela estava indo tão bem na clínica que tinha se tornado sócia do local, e isso aumentou, e muito, o seu salário. Os anos se passavam, e Marisa se tornava cada vez mais feliz e realizada. Mesmo com as ressalvas que tinha sobre o passado de Leonardo, ela tentava deixar isso em segundo plano, pois o amava e se sentia muito bem e segura ao seu lado. Mas, aos 11 anos de casamento, com 2 crianças de 10 anos, embora ela sentisse que de fato tinha uma vida quase perfeita, o quase era basicamente as suspeitas que tinha de Leonardo. Era difícil admitir para si mesma, mas, conforme as crianças foram crescendo e Marisa foi desempenhando o seu papel de mãe, ela se sentia cada vez mais distante do papel de esposa. Às vezes ela se sentia mãe até mesmo de seu marido. Ela não gostava de falar dessas coisas, mas Leonardo parecia perder, cada vez mais, o interesse nela. Ele não a elogiava como no começo do namoro, não a levava para passear, para que pudessem ter um tempo só dos dois e nem mesmo se deitava na cama no mesmo horário que ela. Em várias noites, quando Marisa colocava as crianças na cama e se certificava de que ambos estavam dormindo, ela chamava Leonardo para passarem um tempo juntos sob os lençóis, mas ele sempre dizia que estava muito casado. As recusas frequentes de seu marido começaram a incomodar Marisa. Ela se dedicava diariamente para ele, acordava cedo para preparar o café da manhã da família, limpava tudo quando eles terminavam, levava as crianças para a escola e em seguida, ia trabalhar. Ela também estava sempre exausta, mas, nem por isso, rejeitava Leonardo. Como estava cada vez mais chateada com o comportamento dele, ela começou a reparar na forma de agir do marido. Ela tinha um pressentimento estranho de que algo estava errado. Leonardo saía em horários diferentes do que normalmente trabalhava, e parecia não trazer mais dinheiro para casa. O dinheiro não era problema para Marisa, ela conseguia manter a casa apenas com o seu salário, mas ela queria entender o que se passava na vida dele. Em certa tarde, quando as crianças estavam na escola, Marisa precisou voltar para pegar o celular que havia esquecido em casa. Ela então viu que Leonardo não tinha saído. Confusa, ela perguntou a Leonardo o que tinha acontecido, e ele começou a gaguejar, mas aquilo não foi o pior para Marisa. O que mais a incomodou é que enquanto Leonardo gaguejava, inventando mentiras, ele escondia a tela de seu celular. Ela fingiu não perceber o movimento de Leonardo, mas para ela era o suficiente. Por isso, ela contratou um detetive particular. A rotina de Marisa passou a ser preparar o café da manhã, levar as crianças para a escola e passar o dia no trabalho imaginando o que Leonardo estava fazendo. Ela costumava ser uma pessoa tranquila, porém, viver em constante angústia por não saber se poderia confiar em seu marido, começou a causar nela muitas dores de cabeça. Ela não conseguia dormir, então, o seu humor foi ficando muito afetado. Praticamente todas as noites ela jantava sozinha com seus filhos, pois Leonardo não voltava para casa antes das 3 da manhã. Essa rotina exaustiva começou a afetar o seu dia a dia no trabalho, e sua patroa, que também era sua sócia, precisou chamá-la para uma conversa. Ela disse: Marisa, está acontecendo alguma coisa? A cada dia que passa eu te acho mais deprimida. Você não atende mais os clientes com a mesma vivacidade. No outro dia eu até vi você errar o lugar do pote dos shampoos da prateleira. Graças a Deus foi só um pote de shampoo, mas, e se na próxima vez você trocar algum pote de medicamento? Já pensou nisso? As palavras da sócia, que era também sua amiga, reverberaram no interior de Marisa. Ela se desculpou e prometeu que aquilo não iria voltar a acontecer. Marisa começou a pensar que a forma de agir de Leonardo não estava influenciando apenas ela, estava atrapalhando o seu trabalho e até mesmo a forma com que ela se comportava com seus filhos, isso porque ela nunca tinha sido uma mãe de pavio curto, mas como estava irritada com Leonardo,
ela tinha pedido a paciência com seus filhos em um dia daquela semana e tinha gritado com eles, coisa da qual ela se arrependeu instantaneamente. Estava decidido, ela iria confrontar Leonardo naquela noite. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, como se fosse obra do destino, o detetive foi à casa de Marisa, e enquanto seus filhos estavam na sala assistindo à televisão, ela conversou com o homem na cozinha. Enquanto fazia um chá, o detetive começou a falar. Senhora Marisa, eu preciso ser sincero com a senhora, normalmente o meu trabalho leva um pouco mais de tempo, mas, nesse caso, eu não precisei de muito. Sentindo o coração acelerar, Marisa serviu a bebida quente levemente aromatizada na xícara do detetive e na sua própria. Ela se sentou bebendo um longo gole. Ela sabia que o que estava por vir seria muito difícil, por isso preferiu beber logo, numa tentativa de estar antecipadamente tranquila para a notícia que viria. O detetive agradeceu pelo chá, bebeu um gole e então voltou a falar. Eu segui o seu marido até alguns pontos da cidade que não são muito movimentados, e que ficam localizados mais para o lado perigoso da cidade. Ele foi a alguns desses lugares e logo a rotina começou a se repetir. Em uma semana eu consegui traçar um padrão, e até mesmo uma teoria, se a senhora me permite. Marisa, levemente trêmula, mas sedenta pela verdade, respondeu. Sim, pode falar, por favor. O detetive então suspirou, e enquanto mostrava fotos, foi falando. Ele foi nesse local que é uma fachada para um prostíbulo, foi nesse outro local que oferece os mesmos serviços, e numa casa de apostas ilegal. Fora o serviço dele, foi nesses locais que ele foi. Marisa quase deixou a xícara cair no chão, mas a segurou com firmeza, disposta a não vacilar. Ela então perguntou. E qual é a sua teoria? O detetive então disse. Eu sei que é difícil de ouvir, mas ele deve ter pegado dinheiro com pessoas perigosas. A senhora me disse que não emprestou dinheiro para ele, então a minha teoria é que ele gastou mais do que tinha, e que por isso precisou desses empréstimos ilegais. Ele deve ter apostado também. Como a senhora me disse que não conhecia nada do passado dele, eu também me dei a liberdade de fazer uma breve pesquisa sobre isso, e acabei descobrindo algumas coisas bem ruins. Nesse ponto, Marisa apenas riu de desespero e disse. Você quer dizer coisas piores, né? O detetive então continuou a falar. A empresa em que seu marido trabalha tem um vasto histórico de dar golpes, tanto em clientes desavisados, quanto em clientes de longa data. Eu soube de vários processos em que se meteram ao longo dos anos. Mas, eu sinto que o último, foi o que resultará na derrocada da companhia, foram processados e estão com dívidas até o pescoço. Ao ouvir tudo que o detetive tinha a dizer, Marisa agradeceu e ele logo se levantou para ir embora, sem querer prolongar aquele momento. Marisa pagou o valor que devia ao profissional, e antes de sair, ele disse. Se me permite, senhora Marisa, ele é quem sai perdendo. E a senhora merece coisa melhor. Marisa estava tão irritada e decepcionada com Leonardo, que não pôde evitar sorrir ao ouvir aquelas palavras de carinho. O detetive então foi embora. Mais tarde, na mesma noite, quando chegou a hora de dormir, Marisa colocou seus filhos na cama, deu um beijo na testa de cada um e disse. Me desculpem ter ficado nervosa na quinta-feira, tudo bem? A mamãe não vai falar com vocês assim de novo. Eu amo vocês mais do que tudo. As crianças então disseram à mãe que não tinha problemas e que também a amavam. Marisa ficou no quarto até que as crianças adormeceram. Quando os filhos dormiram, ela foi para a sala, esperar Leonardo. Enquanto ela estava sentada à mesa vendo os ponteiros do relógio girarem, e 3 da manhã se tornar 3:30 e 4 horas, ela foi até o armário e pegou uma garrafa, se serviu de um copo de bebida, e quando voltou para a mesa, começou a beber. Eram 5 da manhã quando Leonardo chegou em casa. Marisa já estava com olheiras e com um cheiro forte de bebida quando ele se assustou ao vê-la sentada à mesa naquele horário. Ele disse. Meu Deus, que susto, Marisa! O que está fazendo aqui? O café da manhã. Marisa então riu, sarcasticamente e disse. Estou fazendo o café da manhã, é só para isso que sirvo, não é? Leonardo entrou, fechou a porta atrás de si e foi até Marisa, perguntando o que estava acontecendo. Marisa então tirou as fotos do envelope que o detetive lhe havia entregado, cada uma delas mostrava Leonardo saindo de um local diferente. Ela disse. Eu sei de tudo, Leonardo. Como pôde fazer isso comigo?
Eu nem sei mais quem você é. A voz de Marisa tremia, e as lágrimas já ameaçavam rolar pelas suas bochechas. Leonardo então disse: Que porcaria é essa? E Marisa gritou: É você quem tem que me dizer isso? Você está me traindo, e além disso, está metido com pessoas perigosas. O que está acontecendo, Leonardo? Ele então olhou para o relógio e disse: As crianças precisam acordar daqui a meia hora, depois conversamos. Ao dizer isso, ela saiu de perto de Marisa. Durante toda a semana Leonardo fugiu de Marisa, e ela começou a beber muito, por não saber como lidar com a situação. Ela logo começou a faltar no trabalho, alegando problemas de saúde. Em uma das tardes, em que estava sob o efeito de álcool, Marisa não conseguiu segurar a sua filha que caiu de bicicleta. Ao dar entrada no hospital, os médicos avisaram que aquela negligência ficaria registrada para a segurança da criança. Aquela foi a oportunidade que Leonardo precisava. Certa manhã, ele simplesmente jogou os papéis do divórcio na mesa, e disse: Eu vou pedir a guarda das crianças, Marisa, e é melhor que você não entre na justiça, nenhum juiz vai deixar as crianças sob a tutela de uma bêbada. Marisa não conseguia acreditar, mas foi o que realmente aconteceu nas semanas seguintes. Como Marisa tinha realmente deixado a sua filha se ferir, e os vizinhos tinham visto ela embriagada várias vezes, ela acabou perdendo a guarda dos 2 filhos. No tribunal, quando o juiz deu a sentença, Marisa tinha se ajoelhado e chorado, mas as crianças foram levadas enquanto gritavam: Não, eu quero ficar com a mamãe. Além disso, Leonardo ainda conseguiu o direito de receber uma pensão pelos 2 filhos, algo que revoltou Marisa, pois ela sabia que provavelmente ele usaria o dinheiro para ele mesmo e não para as crianças. Era horrível para ela imaginar que o dinheiro dela seria usado para nutrir os vícios de Leonardo, mas, mesmo assim, ela foi obrigada a pagar. O tormento de Marisa perdurou por 2 meses. Ela não sabia o que fazer. Nem mesmo os seus animais de estimação a deixavam feliz. Porém, em uma certa manhã, o detetive surgiu em sua porta e disse que iria ajudá-la, e que faria isso, pois não aguentava ver tanta injustiça. Eles passaram a trabalhar juntos. Durante toda a semana Marisa viu, pela televisão, as notícias a respeito da empresa na qual Leonardo trabalhava. A cada nova reportagem ficava mais claro que o fundo do poço não era o limite para aquela empresa. Praticamente tinha sido aberto um portão no fundo do poço, e foi lá que a empresa entrou. Não demorou muito até que a sentença fosse mudada, e as crianças voltaram para Marisa. Quando seus filhos voltaram para casa, Marisa os tinha abraçado e dito que ninguém nunca mais iria separá-los. No mesmo dia ela deu entrada no divórcio, e da cadeia, Leonardo assinou. Marisa nunca foi visitá-lo, mesmo recebendo cartas dele implorando por seu perdão. O detetive se tornou um amigo da família, e algumas vezes, Marisa e ele saíam para tomar um café. Eles pensavam em se relacionar, mas queriam dar um tempo para ver se dariam certo, não havia motivos para pressa. Marisa acreditava que as coisas ficariam difíceis sem Leonardo em casa, porém, não foi o que aconteceu. Ela percebeu que há muito tempo ela já não o tinha em casa, então não houve mudança nenhuma. A rotina continuava a mesma: preparar café da manhã, levar as crianças para a escola e ir trabalhar, porém, a diferença é que tudo se tornou bem melhor sem Leonardo ao seu lado. Você acha que Marisa agiu corretamente? Ou faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.